Já chega deixando o like, sua interação é muito importante. Se puder, comenta e compartilha. Confira momentos de la Cruz no seu segundo treino no Flamengo. Notícia sobre Léo Ortiz, clima pesou no Bragantino. Isso e muito mais agora. Créditos e agradecimentos na descrição. O uruguaio de la Cruz usará o número 18 na temporada 2024 e falou sobre o motivo de usar esse número. O número 18 representa para mí algo muy importante porque bueno, fue el primer número que usé cuando me tocó debutar en primera división. Es un número que me ha marcado mucho en mi carrera y bueno, espero poder conseguir cosas importantes con él. Cruz, e o Flamengo preparou uma recepção especial para o craque uruguaio, com a presença de ninguém menos que o maior ídolo da história rubro-negra. Você sabe quem é, né? Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Vamos ver. Uma recepção mais do que especial. De la Cruz conheceu os novos companheiros no primeiro dia de trabalho no Ninho do Urubu e recebeu a bênção do maior ídolo do rubro-negro. Zico marcou presença no CT e já bateu um papo com o reforço uruguaio. O futebol, ele sabe, chegou aqui pela sua capacidade, seu talento, né? Tudo aquilo que ele fez lá no River, está acostumado a grandes equipes, né? Conocer una leyenda histórica como Zico, para mí fue muy gratificante, muy importante. Y bueno, creo que la presencia de Georgian y de Guille Varela me va a hacer fluir un poco más rápido dentro del grupo, intentar adaptarme. A diretoria do Flamengo espera anunciar pelo menos mais um reforço neste início de temporada, com foco na zaga. O principal alvo segue sendo Léo Ortiz, do Bragantino, que está treinando em separado, enquanto as duas equipes negociam a transferência. O primeiro desafio do Flamengo na temporada será já na próxima semana, no dia 17 contra o Audax, na estreia do Campeonato Carioca. Olha, o Zico aprovou a chegada do De la Cruz, então o cara tá aprovadíssimo, né? A gente já tinha aprovado, mas o Zico é o Zico, né, Zico é o Zico. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Pedrosa. Oficialmente, boa tarde a todos aí de casa. Pois é, ele recebeu a bênção do Zico, a verdade é essa. E se teve a aprovação do Zico, mas não era para menos. A verdade é, a gente está falando de uma contratação muito de peso, uma contratação que é marcante, a verdade é essa. Repito, isso não quer dizer também que irá dar certo dentro de campo, depende de muitos fatores, mas é óbvio que a probabilidade de dar certo é grande, é enorme. Estamos falando de um dos principais jogadores do futebol sul-americano. No momento, eu poderia eleger como o melhor jogador do futebol sul-americano, sobretudo o que ele estava fazendo com a camisa do River Plate, extremamente importante. E tem um ponto que a gente ainda não mencionou. Uma das grandes virtudes do De la Cruz é cobrança de falta. E pouco a gente vê gol de falta atualmente no Flamengo. E ele pode ser o cara para assumir essa responsabilidade. Esse problema no Flamengo, né? É escasso. Escasso, exatamente. Por exemplo, a gente viu o Léo Pereira treinando bastante, o próprio Pulgar também treinando bastante para poder ser esse homem aí, cobrador de falta. Mas o De la Cruz, ele é especialista nisso. Ele faz muitos gols de falta e pode ser esse homem aí no Flamengo também.
Ô Pedrosa, boa tarde pra você. O Boa cara tarde. chegar no Flamengo e ser recepcionado pelo Zico, né? Deve dar ainda mais estímulo pra ele brilhar com o manto rubro-negro. Ah, sem dúvida, é pra poucos. Ontem eu tava vendo as fotos também, o Tite junto com o Gabigol, com o Zico. E eu acho que esse é o papel do Zico mesmo. É um cara que representa algo que nenhum outro pode representar dentro do Flamengo. Ele chega para dar as boas-vindas, para passar confiança como símbolo que ele é. E é muito legal, porque quem conhece o Zico sabe da personalidade dele, o quanto ele gosta do Flamengo, a boa pessoa que ele é. Então, obviamente, pro De La Cruz, isso é... Talvez ele já chega no seu primeiro dia tendo a maior honra da carreira dele com a camisa do Flamengo. Então, o Zico é um cara sensacional e com certeza passou boas energias para ele e de falta o Zico entendia, né? Pois é, tem isso também. A falta na entrada da área do Zico era quase pênalti. Falando ainda no Galinho, ele também comentou, ele falou do Gabigol e sua confiança na recuperação do camisa 10, da camisa que o Zico consagrou. A gente sabe que nem sempre, às vezes, as coisas funcionam bem, então você tem que ter profissionalismo, capacidade para dar a volta por cima, superar as dificuldades e procurar o seu melhor lugar para poder voltar a ser aquele Gabigol que a gente conhece, acostumou a ver. Ninguém mandou ele acostumar a gente mal, né? O Zico é um cara sensacional, ele é o maior ídolo da história do Flamengo, ele tá sempre dando uma força pro Gabigol, sempre um apoio, você não vê nenhuma rusga, nenhum tipo de ciúme, esse cara é nota 1000, nota 10, camisa 10. Esse apoio ao Gabigol faz sentido, né? Ele entende que ele é um ídolo que pode render e deve ser bom pro Gabigol ter esse respaldo do Zico, no momento que até que teve uma turbulência com a torcida, pô, vem o Zico assinar embaixo. Pois é, o Zico, eu assim, gostei das palavras do Zico e concordo com ele, eu acho que tem que dar apoio mesmo. Estamos falando de um Gabigol que chegou em 2019 ao Flamengo. 2019, uma baita temporada. 2020, uma baita temporada. 2021 também foi bem. 2022, bem, aí 2023 foi mal e muita gente diz que ele tem que mudar os ares. Sou totalmente contra essa teoria, muito pelo contrário, ele é um jogador, ele é um ser humano como qualquer outro, ele não vai render em todas as temporadas com a camisa do Flamengo, eventualmente pode cair de rendimento. Eu só peço ao Gabigol que ele tenha uma autocrítica, ele entender que de fato ele não fez uma grande temporada, ele analisar isso, ele enxergar onde ele errou para poder não errar novamente em 2024 e aí voltar a ter sucesso com a camisa do Flamengo. Porque, repito, a renovação de contrato depende muito mais do Gabigol do que propriamente da diretoria. A diretoria ia renovar o contrato dele mesmo ele em baixa. Imagina ele em alta novamente. E outra, acho que o Gabigol ele ganhou um estímulo a mais porque o atual treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior, é apaixonado por Gabigol. Eu arrisco a dizer que o Dorival Júnior no futebol brasileiro é o treinador que mais gosta do Gabigol, que mais utilizou o Gabigol. E de fato, se o Gabigol for bem com a camisa do Flamengo, ele pode voltar a pintar aí numa convocação da seleção brasileira. Ô Pedrosa, de repente o Gabigol não tem que firmar logo qual a posição que ele quer jogar, que ele quer pleitear um lugar no time titular, seria como um reserva do Pedro, ou disputar a posição com o Pedro, o lado de campo. Falta um pouco essa definição, como é que você vê a disputa do Gabigol agora para ser titular do Flamengo? Ele acabou a temporada no banco, não sei se começa como titular. Eu me recordo, Vini, que ano passado que o próprio Gabigol falou que gostaria de jogar nessa posição de centroavante, né? Que em 2022 foi uma situação diferente, que ele se adaptou para que o time funcionasse junto com o Dorival e fez isso muito bem, tanto que o Flamengo conquistou a Copa Libertadores e a Copa do Brasil, mas ele deu uma entrevista no início de 2023 falando que queria disputar a posição com o Pedro. E eu acho que na cabeça do Tite ele é o cara que vai disputar a posição com o Pedro, porque pelo lado de campo você tem outros jogadores aí disponíveis. Luiz Araújo, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, você pode botar o De La Cruz pela direita, enfim, tem muitas opções. Eu não vejo o Gabigol jogando como um ponta, até porque com a idade as características dele foram mudando também. Então eu vejo o Gabigol realmente como um centroavante. Esse aspecto aí que o Vini falou sobre a seleção brasileira, isso aí muda para qualquer jogador. Vale lembrar que até no podcast que ele foi no final do ano, o Podpah, ele fala sobre essa relação com o Dorival, de que ele ama o Dorival e que no Santos eles perderam uma Copa do Brasil e quando eles ganharam essa Copa do Brasil, o Gabigol falou que devia essa Copa do Brasil ao Dorival. Então, obviamente, se o Gabigol estiver bem, não tenha dúvida que o Dorival vai contar com esse jogador na seleção brasileira. O importante é o Gabigol jogar também, né? Para chegar na seleção, ele vai ter que primeiro desmancar o Pedro, ou sei lá, dar um jeito para chamar a atenção dentro de campo, disputando essa posição com o Pedro. Uma novidade em relação ao Léo Ortiz. Como é que tá esse ambiente? O cara tá treinando num clube que ele não quer ficar. Como é que é essa situação, esse ambiente lá no Bragantino? Porque o zagueiro já declarou que quer vir pro Flamengo
e a diretoria do Bragantino não libera. E aí, Vene, o clima não fica estranho? Flavinho, ontem quando eu publiquei lá nas outras redes sociais, no Twitter, no Instagram, a informação que ele vem fazendo um treino separado, diferente, eu não vou dizer separado, é um treino diferente dos demais jogadores do Red Bull Bragantino. Isso não por causa de lesão? Nada. É por conta da negociação envolvendo o Flamengo. E ele só fica na academia. Enquanto os outros jogadores fazem outros trabalhos físicos, ele continua seguindo a rotina de ficar na academia. O clima lá tá péssimo, segundo um jogador que hoje está lá no Red Bull Bragantino. O jogador te passou isso? Ele me passou isso. O clima para o Léo Ortiz está horrível. A verdade é essa. E assim, eu até compreendo, porque o jogador, ele já mencionou diversas vezes para a diretoria e falou, eu quero ir para o Flamengo. Só que o Flamengo está negociando com um clube que não precisa fazer dinheiro, que não está desesperado para fazer uma venda. E o clube, no caso o Red Bull Bragantino, bate o pé dizendo, beleza, para o Flamengo a gente vende por 10 milhões de euros. Eu acho que vai chegar num determinado momento que vai ficar chato para o clube, porque não tem como você manter um jogador... Parece ser questão de tempo. Exatamente, porque assim, se você continuar deixando esse jogador treinando, fazendo atividades diferentes dos demais, você vai desvalorizar esse atleta, e é um ativo seu. E desvalorizando esse ativo, consequentemente, você perde dinheiro. Vai chegar um determinado momento que eu acho que o Flamengo, o Red Bull Bragantino e o empresário do jogador, que tem sido uma pessoa extremamente importante nessa negociação, vão chegar num acordo. Porque o Léo Ortiz, a todo momento, ele deixa claro para a diretoria do Red Bull Bragantino, não, eu quero ir para o Flamengo. E por conta disso, o Flamengo espera. E por conta disso, o Flamengo está tendo uma paciência maior com essa situação. Só para o Pedrosa fazer uma análise, porque é uma falta de profissionalismo do Ortiz. Como é que você vê isso? Ele tem contrato com o Bragantino, ele quer sair, mas ele está contratado, aí o cara treina separado. Ou o vilão da história é o Bragantino, como libera o cara para fazer a vontade dele, mas o Bragantino botou dinheiro no Léo Ortiz. E aí, Pedrosa? Eu não vejo ninguém como vilão nessa história, Flávio. Eu acho que o Bragantino tem total direito de querer o jogador dele ali, até porque ele pertence ao Red Bull Bragantino, paga o salário dele em dia, era um jogador extremamente importante. Se eu não me engano, o Léo Ortiz era o capitão do Red Bull Bragantino. Então, tudo bem que ele tenha vontade, mas a partir do momento que ele tem contrato com o clube e que ele pertence ao clube, ele tem que respeitar também que o clube tem essa vontade. E eu acredito muito bem nessa postura do Red Bull Bragantino, porque o Red Bull entende que a partir dos próximos anos no futebol brasileiro, e já deu uma amostra muito grande disso nesse ano, o Flamengo, teoricamente, é um rival direto. Então você está se desfazendo do seu principal jogador, digamos assim, do setor defensivo, para entregar para um rival direto. Beleza, quer meu jogador? Então paga. Então o Red Bull Bragantino está na sua postura, o Flamengo também está na postura dele, como um time que está esperando, sabe que o jogador tem a vontade, e quando tem a vontade do jogador isso pesa bastante, mas ao mesmo tempo não vejo ninguém como vilão. Red Bull Bragantino, quer meu jogador? Paga. Meu jogador quer sair? Beleza. Então pede para o time que quer te contratar para comprar. Agora o Flamengo, se não está disposto a pagar isso, vai ficar nesse compasso de espera. No final das contas, eu concordo com o Vene. Eu acho que vai ter um cansaço aí, um clima que vai ficar desfavorável para você começar uma temporada. O teu capitão falando para você que quer sair e treinando em separado, mas eu entendo completamente todos os lados. Cada um defende o seu lado e eu acho que é questão de tempo do Léo Ortiz acertar com o Flamengo. Estou imaginando que vai dar bom para o Flamengo, porque é um baita zagueiro e acredito que nessa situação ele acaba sendo... Coisa no Flamengo para a gente falar, Flamengo acertando o empréstimo de um atacante para o Atlético Paranaense. Temos novidades na situação envolvendo Léo Ortiz. O clima tá ruim para o zagueiro lá no Red Bull Bragantino. A gente vai trazer mais informações. Tem também atualização envolvendo o interesse do Flamengo no meia Evander, do Portland. Tem muita coisa para a gente abordar no vídeo agora. O Santos, vendido ao Fortaleza, o goleiro, mas vai ficar no Flamengo em janeiro. Como assim e por quê? A gente vai falar sobre isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas vamos para as informações. Eu vou começar falando, cara, do Dorival Júnior. Meu máximo respeito ao Dorival Júnior. Infelizmente eu vi pessoas atacando a pessoa Dorival Júnior e também o profissional Dorival Júnior. E hoje, na entrevista coletiva de apresentação como novo treinador da seleção brasileira, ele deu declarações sensacionais e eu quero destacar uma aqui. Estou emocionado. Depois de tudo que passei na minha vida, venci 2 momentos de muita dificuldade dentro da minha casa nos últimos 8 anos. Minha esposa com câncer muito agressivo e logo em seguida eu também fui diagnosticado. Isso me fez ficar mais fortalecido e mais preparado, disse o Dorival. Gente, não é brincadeira não, fiquei arrepiado. E ainda tem gente que consegue atacar o Dorival Júnior. Arrisco a dizer que o Dorival Júnior vai conseguir fazer a torcida brasileira, o povo brasileiro voltar a ficar ligado no futebol da seleção brasileira, porque isso acabou, sobretudo em 2023.
porque foi uma temporada pífia da seleção brasileira. E o Dorival ele tem potencial, sim, de fazer a seleção brasileira voltar a jogar bem. É o feijão com arroz, é o simples, mas é o básico muito bem feito pelo treinador Dorival, o básico que pouca gente consegue fazer. Então, boa sorte ao técnico Dorival Júnior, novo treinador da seleção brasileira. Uma informação do mercado da bola, cara. Falando de Flamengo, o Flamengo avançou na Copinha após vencer o Audax de São Paulo por 2-0 e vai enfrentar o Náutico na segunda fase. Parabéns aos jogadores da Copinha que estão conseguindo sucesso aí. Lembrando que esse elenco que está disputando o começo da Copinha será o mesmo elenco que vai disputar as primeiras rodadas ali do Campeonato Carioca, enquanto o elenco profissional estiver lá nos Estados Unidos fazendo a pré-temporada. E o De La Cruz, enfim, escolheu o número que vai utilizar no Flamengo e será o número 18. Inclusive, esse número ele usou na estreia como jogador profissional. Então, 18, de fato, a chance era enorme dele ser a 7, a ideia era essa, mas em cima da hora, a diretoria cumpriu um combinado com o Luiz Araújo e a 7 foi para o Luiz Araújo, portanto, o De La Cruz utiliza o número 18 no Flamengo. Galera, outra informação, o Santos vendido pelo Flamengo ao Fortaleza, a gente já trouxe várias vezes os detalhes dessa operação, $1 milhão fixo, mais $300 mil em metas estabelecidas não ao goleiro, mas questão de desempenho do Fortaleza nas respectivas competições que disputar, e o Santos, o Flamengo entrou no acordo com Fortaleza, ele fica até o fim de janeiro para disputar 2 rodadas do Campeonato Carioca e depois se apresenta. O Flamengo vai pagar o salário dele de janeiro e a partir de fevereiro ele será jogador do Fortaleza. E aí ele vai jogar contra Nova Iguaçu e Portuguesa nos dias 21 e 27 de janeiro, tá? Depois desses 2 jogos, ele se apresenta ao Fortaleza. E no dia 21, ele terá a oportunidade de jogar na Paraíba, onde nasceu sua terra natal, e o adversário é o Nova Iguaçu. No dia 27, em Natal, no Rio Grande do Norte, o camisa 1 vai ficar à disposição para o duelo com a Portuguesa. Então, o torcedor rubro-negro que gosta do Santos terá a oportunidade de se despedir dele nesses 2 jogos. Falando agora de um jogador que o Flamengo acertou o empréstimo para o Atlético Paranaense, esse jogador é o Peterson, um dos jogadores que está sendo utilizado na Copinha, está no último ano de sub-20, em breve ele teria que ser, digamos assim, levado para o profissional, mas no profissional ele não terá espaço, não será utilizado, e o Flamengo acertou o empréstimo desse jogador, desse atacante, por uma temporada, com uma opção de compra avaliada em 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais. Os documentos já estão sendo preparados para que os clubes assinem aí e vão anunciar a operação. Eu vejo muita gente reclamando, mas, gente, não tem o que fazer. O jogador não será utilizado no time profissional do Flamengo. O Atlético Paranaense é um clube estruturado. Ele pode ganhar experiência lá durante esse período, mesmo que o Atlético não compre ele, ele volta ao Flamengo e o Flamengo depois avalia. Mas 3 milhões de euros nesse jogador repercutiu bastante de forma negativa nas redes sociais quando a gente deu essa informação. E eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham muito, vocês acham pouco? Valor ok? Podem opinar bastante aí nos comentários. Vamos falar agora do Léo Ortiz e depois do Evander, galera. Informação sobre o Léo Ortiz. O clima tá péssimo do zagueiro lá no Red Bull Bragantino. Tá treinando separado, fazendo trabalho apenas na academia. O jogador tá insatisfeito, não tá com cara de bons amigos lá no dia a dia do Red Bull Bragantino. Já conversou mais de uma vez com a diretoria do Red Bull Bragantino pedindo para ser negociado ao Flamengo, mas o Red Bull Bragantino bate o pé, pelo menos até a gravação desse vídeo, e não aceita a proposta do Flamengo, não abre mão de receber 10 milhões de euros do Flamengo para negociar o seu zagueiro titular e também o seu capitão. Mas o clima está horrível, galera. E o Léo Ortiz também, por outro lado, ele bate o pé e recusou uma proposta de renovação de contrato do Red Bull Bragantino para poder jogar no Flamengo. Ele quer jogar no Flamengo, já aceitou a proposta do Flamengo, enfim. Agora é esperar para ver se de fato o Flamengo vai conseguir essa contratação. O Flamengo vai até o limite, vai ter uma paciência muito maior com esse jogador. O próprio Marcos Braz, quando a gente falou aqui, disse isso, a nossa paciência em relação a esse assunto vai ser muito maior, porque a gente entende que o Léo Ortiz é o nosso zagueiro, é o zagueiro que chega para, enfim, tem os requisitos ali que a diretoria estabeleceu para poder contratar um zagueiro. Tanto é que o próprio Marcos Braz negou o interesse no zagueiro Joaquim dos Santos. Para fechar nosso vídeo, galera, sobre Evander, o Portland
esquece, até o momento não aceitou e não vai aceitar, já avisou aos empresários do jogador, não adianta, nós não queremos vender Evander. E o Portland é um clube que não precisa de dinheiro, está bem financeiramente, obrigado. Inclusive o Flamengo está sofrendo aquilo que os clubes que negociam com o Flamengo sofrem, porque o Flamengo está tentando contratar jogadores de clubes que não precisam fazer dinheiro. Vamos lá, Léo Ortiz, Red Bull Bragantino não precisa de caixa, não precisa desesperadamente fazer venda de jogadores para poder ter uma boa saúde financeira. Roma, no caso Vina, Evander, Portland, Luiz Henrique, Betis. Ninguém está com pressa de negociar. E o Flamengo está sofrendo bastante, mas eu acho que vai chegar num determinado momento, vai conseguir levar pelo menos o Léo Ortiz. Pelo menos, isso não é informação, é pelo que eu entendo de mercado. Chega num determinado momento que vai ganhar no cansaço. O Léo Ortiz vai ganhar no cansaço e vai conseguir essa liberação ao Flamengo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado das informações. Continue acompanhando o canal Vini Casagrande. Um beijo, um forte abraço. Então é isso, nação. Obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e fortalecer o canal. Se inscreve para receber mais vídeos e, se possível, compartilha. Um grande abraço e fiquem com Deus.